Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui com vocês, professor Cesário. Hoje, trazendo novamente uns tópicos da geometria plana, só que agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre quadriláteros. Lembra que na nossa última aula a gente falou sobre quadriláteros, analisamos todos aqueles quadriláteros, as suas respectivas propriedades, demonstramos o porquê, utilizando congruência triangular e outros aspectos da geometria plana, o porquê daquelas propriedades. E aí hoje vamos tentar praticar um pouco, né? Vamos analisar alguns exemplos de forma bem contínua, de forma bem tranquila, para conseguirmos fixarmos a ideia dos quadriláteros. Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão que envolve quadrado, tá? Uma focadinha aqui para poder conseguirem analisar. E a gente vai pensar um pouco sobre as referências que o quadrilátero podem gerar para a gente, nesse caso da questão. A questão fala o seguinte: na figura, ABC é um triângulo equilátero, ABDE é um quadrado e o ponto C pertence ao segmento EF. Qual o valor do ângulo CFB? Novamente, então, vamos montar essa nossa figurinha aqui no quadro para identificar o que ele está mencionando para a gente. Então, ele fala, nesse exemplo, que o ABDE é um quadrado. Então, deixa eu montar esse nosso quadrado aqui. Bom, e aí, em cima disso, ele coloca pra gente que tem um triângulo equilátero, onde, obviamente, dá para perceber que um dos lados desse meu triângulo equilátero é o lado do meu quadrado. Então, deixa eu montar esse meu triângulo equilátero mais ou menos aqui. Beleza, vamos então definir os nossos vértices aqui. O vértice A, o vértice B, o vértice D e o vértice E. E aqui dentro, no interior, o vértice C. Ele diz pra gente que, visualmente falando, tem uma retinha, que é a reta EF, que está passando pelo nosso vértice C do triângulo equilátero. Então, vamos colocar aqui essa reta fazendo exatamente essa propriedade. Ela está interceptando o nosso lado BD no ponto F. E aqui está a figura. Só que ele disse para a gente que esse triângulo ABC é um triângulo equilátero. Então, assim como a gente vem fazendo, vamos analisar e colocar como é um triângulo equilátero. Eu sei que todos os lados dele são iguais. Então, deixa eu definir aqui. Vou marcar de vermelho todos os lados que são iguais desse meu triângulo equilátero. Bom, mas observa só que se é um triângulo equilátero, então eu posso admitir que, como um dos lados é o lado do quadrado, então todos esses lados aqui também vão ser iguais no meu quadrado. Então eu tenho... Vou marcar só isso daqui, que pra gente é o que vai importar na resolução. Isso daqui. Observem o triângulo ACE. É um triângulo isósceles, onde eu vou poder afirmar, bom, o triângulo ACE é isósceles. Bom, então o ACE é um triângulo isósceles, o que significa que isso implica que o AE, nesse caso aqui, vai ser igual ao AC. Então, eu vou poder afirmar também, em cima disso, que o meu ângulo AEC vai ser igual ao meu ângulo ACE. Eu vou chamar isso de ângulo θ. Então, vamos definir o meu ângulo θ aqui em cima e o meu ângulo θ aqui. Beleza? Bom, só que agora observa o seguinte.
eu sei que esse triângulo ABC é um triângulo equilátero, gente. Então, se é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Então, eu vou colocar aqui 60 graus, 60 graus, e aqui em cima também 60 graus. Bom, mas como o ABDE é um quadrado, então eu posso admitir que cada ângulo interno dele vale 90 graus. Mas se aqui já vale 60 graus, então eu vou poder afirmar que esse meu ângulo aqui vai valer 30 graus, que é o seu complementar. Basicamente, agora a nossa conta acabou. Por que acabou? Observa só o seguinte, eu tenho aqui 30 graus e tenho um triângulo ACE que tem que compor as propriedades da soma dos ângulos internos serem 180 graus. Então, eu vou poder afirmar em cima disso que no meu triângulo ACE, o θ mais o 30 graus tem que ser 180 graus. Bom, então vou poder afirmar que os dois θs vão valer 180 menos 30, que me dá 150 graus. Ou seja, o θ vale 75 graus. Tá? Esse é o valor do θ. Bom, perfeito. Só que observa que o que a gente está procurando aqui é quanto que vale o ângulo CFB. CFB. Então, vamos marcar esse meu ângulo. Vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Observa só o que está acontecendo aqui. Observa que esse meu ângulo aqui também tem que valer 30 graus. O ângulo CBF também tem que valer 30 graus. Mas olha só, um ângulo raso aqui total, ó, definido pra gente. Eu tenho aqui esse meu θ, eu tenho aqui esse meu 60 e um ângulo que tem que fazer o suplementar desses dois ângulos. Então, em cima disso, eu vou conseguir identificar quanto que vale esse ângulo. Além disso, tem uma outra forma que a gente pode identificar. Observa só, aqui eu sei que vale 90 graus. Aqui em cima eu já sei, é o θ, ele vale 75. Então, para chegar até 90, eu preciso de 15. Então, vamos marcar lá em cima 15 graus. 15 com 75, 90. Beleza, aqui eu já sei que vale 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, perceba que é o ângulo externo do meu triângulo FDE. Então, eu posso afirmar aqui em cima, no meu triângulo EDF, que o alfa vai ser igual à soma dos seus ângulos internos ao seu interno, tá? Opostos ao seu interno. Então, eu vou ter que o alfa vai ser igual a 15 mais 90 graus. Com isso, vou poder admitir 15 graus. Vou poder admitir que isso vai me dar 105. Alfa, então, vale 105 graus, tá? Daqui, uma questão tranquila do desenvolvimento, onde a gente chega numa resposta tranquila. Perceba que dá para a gente poder conseguir desenvolver de outras formas, mas essa é uma forma que eu gosto de desenvolver, fazendo uso dos ângulos externos. Mas perceba que, como a gente mencionou, eu poderia descobrir quanto que vale esse ângulo e aí, novamente, no meu triângulo CFB, fazer a soma dos ângulos internos darem 180 e descobrir novamente quanto que vale o alfa. Ou seja, várias formas distintas da gente conseguir chegar até essa solução. Beleza? Maravilhoso! Dá uma olhadinha, verifica, vê se está tudo dentro do esquema. E aí, qualquer coisa, depois vocês comentem lá, qualquer dúvida que tenham, para a gente conseguir alinhar qualquer outra informação que vocês tenham, tá? Até mesmo soluções diferentes, eu gosto, é sempre bom a gente conseguir partilhar maneiras diferentes de desenvolver, mas é de fato uma questão que é tranquila, beleza? Vamos analisar então a nossa segunda questão. Vai dando uma analisadinha nela, para a gente poder começar o desenvolvimento. Uma outra questão que envolve um outro tipo de quadrilátero. Nesse caso agora, o paralelogramo. Vamos lá, vamos na questão. Ele fala assim pra gente.
Num paralelogramo ABCD, conforme mostra a figura, definida aqui embaixo, o segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Então, DCB. Determine o perímetro de ABCD. Uma questão bem clássica, mas que exibe algumas propriedades que são interessantes, que a gente vê logo no iniciozinho dos conceitos primitivos da geometria euclidiana. Bom, vamos desenhar aqui o nosso paralelogramo. Vamos definir ali a bissetriz que ele coloca pra gente, tá? Aqui, CE. E vamos marcar os vértices desse quadrilátero. A, B, C, D e aqui em cima o E. Ele já deu pra gente algumas medidas específicas. No caso, o valor do AE e o valor do AD. Então, eu tenho lá 2 e 5. Propriedades que sejam importantes serem mencionadas. Como é um paralelogramo, nós sabemos que os lados opostos são paralelos, tá? E, além disso, são iguais. Então, aqui, eu já posso admitir de cara que o AB é paralelo ao CD. E, além disso, que o AB é igual ao CD. Da mesma forma, eu posso afirmar que o AD é paralelo ao BC. E aí, dessa forma, eu vou poder afirmar que o AD vai ser igual ao CB, tá? Só que ele fala pra gente que essa reta EC é uma bissetriz desse ângulo BCD. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse meu ângulo aqui também vai ter que ser θ. Aí observa só o seguinte, a parte crucial do nosso problema. Observa que eu tenho AB sendo paralelo a CD e uma transversal interceptando essas duas retas que sejam paralelas. Observa aqui a relação daquele Zzinho que a gente sempre fala, né? Ó, tem que ser igual. Então, se aqui em cima é um determinado ângulo, aqui embaixo tem que ser o mesmo ângulo, mas aqui embaixo já é θ. Então, aqui em cima também tem que ser θ. O que significa que, vamos marcar, esse triângulo EBC é isósceles. Então, eu vou marcar eles dois aqui, ó, os lados. Gosto de fazer isso para ficar nítido. Os lados que sejam iguais, para a gente não se perder na hora da conta. Olha lá. Então, esse meu triângulo é um triângulo isósceles. Bom, mas acabou, né? Acabou por quê? Acabou porque eu sei que o BC é igual ao AD. Então, esse lado aqui vai valer 5. Mas esse triângulo é isósceles, com esse lado igual a esse. Então, aqui também vai valer 5. Acabou, gente. Então, aqui embaixo, como tudo aqui vale 7, aqui embaixo também vai valer 7. Que maravilha! Sendo assim, eu vou poder afirmar que o perímetro, então, que é o que ele pede, né? O perímetro de ABCD vai ser igual a 5 mais 5 mais 7 mais 7. Ou seja, isso vai me dar 10 mais 14, que é igual a 24. Unidade de medida não tem. Então, 24 definido ali o valor final da nossa conta. Dá uma analisada novamente, ver se não é necessariamente bem simples. Na verdade, o mais importante aqui foi a gente conseguir avaliar essas relações das propriedades que o paralelogramo gera, né? Que são as retas que sejam paralelas, referente aos lados opostos, e sabendo que elas são iguais. Então, em cima disso, a gente consegue fechar com tranquilidade. A reta CE, vindo como uma bissetriz, apenas definiu pra gente uma particularidade do problema. Mas ela é uma questão bem interessante, bem tranquila.
Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vamos prosseguir. Vamos ver a nossa próxima questão. Vai analisando. Dá uma pensada. Mas também acho que não vai exibir nenhuma dificuldade extrema. Vamos lá. Vamos lá, então, a questão para a gente conseguir identificar basicamente do que ele está pedindo. Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo e MN são médios de AD e BC, respectivamente. Determine o valor do produto XY. Então, ele quer o produto entre o X e o Y. Perfeito. Ele já afirmou para a gente que o ABCD é um paralelogramo. Então, novamente, a gente vai poder admitir que os lados que sejam opostos são paralelos e são iguais. Então, eu vou poder afirmar que o 4 mais x é igual a 8 mais y. Beleza? Bom, vamos desenhar então essa figura aqui para que a gente consiga externar melhor esse nosso pensamento. Vamos fazer aí o nosso paralelogramo. E aí, fazer a figurinha que ele está definindo para a gente aqui no interior. Vou marcar os vértices A, B, C, D. E aí vou botar aqui o M e o N, que, como ele mesmo mencionou, são os pontos médios desses lados respectivos AD e BC. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar então os valores que ele nos forneceu. Ele falou que esse pedacinho vale 4, que aqui vale x, que aqui vale 8, y e 5. Beleza. Vamos prosseguir. A primeira informação que eu falei com vocês no iniciozinho, na hora que a gente estava lendo a questão, era que, como isso daqui é um paralelogramo, então os lados que são opostos são iguais. Então, eu vou poder afirmar que o CD vai ser igual ao AB. Correto? O que significa que o CD vale 4 mais x. O AB vale 8 mais y. Então, a gente já tem uma equação definida. Eu posso ainda afirmar, jogando esse 4 para lá e esse y para cá, que o x menos y vai ser igual a 8 menos 4. Então, o x menos o y vai ser igual a 4. Primeira equação definida. Vamos para a próxima análise do nosso problema. Eu já sei, então, que o x menos o y é igual a 4. Tenho lá definido a nossa relação. Vou para o próximo passo. Observa só o seguinte, um ponto importante. Quando ele traça essa reta, eu vou chamar essa reta porque eu gosto de dar nomes aos segmentos. Eu vou chamar isso daqui de P, Q, R. São esses pontos, tá? Então, a minha reta PR, traçada aqui no interior desse nosso paralelogramo, intercepta essa minha reta MN, a minha reta CD e a minha reta AB nesses respectivos pontos. Perfeito. Observa que a figura gerada como BCPR é um trapézio, já que, como é um paralelogramo, o meu ABCD, essa base é paralela a essa, então essa estrutura é um quadrilátero, dessa forma a gente vai poder afirmar com os lados oblíquos PR e BC que essa estrutura é um trapézio. E aí o que ele fala do trapézio? Bom, primeiro de tudo, o ponto N é um ponto que é necessariamente médio do lado BC. Então,
Pela relação direta, eu posso afirmar que o Q vai ser o ponto médio também do meu lado PR. Por que isso, Cesário? Simples, porque o MN, nesse caso aqui, ele vai ser ponto médio desses lados. Então, obrigatoriamente, ele vai ser paralelo a cada um desses daqui. Se eu tenho, então, agora MN paralelo a cada um dessas bases, a reta que define também de forma colinear vai ser também paralela a cada um desses. Então, se ela é paralela e passa por um dos lados pelo ponto médio, o outro lado também tem que passar pelo ponto médio. O que isso significa? Que esse meu QN aqui é a base média desse meu trapézio. Então, eu vou poder afirmar aqui o seguinte, que o meu QN é a base média desse meu trapézio. Bom, mas eu sei que a base média desse meu trapézio é definido pela média aritmética das bases. O que significa que o QN vai ser o PC mais o RB dividido por 2. Bom, mas eu sei quanto que vale o QN. O QN vale 5. Então, 5 vai ser igual ao PC mais o RB sobre 2. Então, eu vou poder afirmar com isso que o PC mais o RB vai valer 10. Mas o PC vale X. Então, substituindo, vou ter PC X mais o RB vale Y. Isso vai valer 10. Bom, perfeito, gente. Observa só que eu já tenho agora duas equações para nós trabalharmos. Observa lá que eu tenho essa equação que fala que o x mais y vai valer 10 e essa equação que fala que o x menos y vale 4. É um sistema de equações, né? Vou poder afirmar aqui com isso que o x mais o y vai ser igual a 10 e que o x menos o y está valendo 4. Resolvendo esse sistema de equações, pode resolver da forma de adição daquela que você mais se sentir tranquilo. Daqui eu vou fazer a adição entre essas duas equações, cancelando, vou encontrar 2x sendo igual a 14. Com isso, o x vai estar valendo 7. Perfeito? Então, eu já achei o valor de x, 7. Bom, como eu sei que x mais y vale 10, então y só pode valer 3. Mas a gente nem precisaria, né? Porque o que ele quer da gente, na verdade, é o produto XY. A gente poderia fazer até utilizando uma outra forma. Se eu já achei inicialmente o valor de x, eu sei que esse CD tem que ser igual ao AB. Eu conseguiria achar o valor de y de forma bem tranquila. Beleza, mas como ele quer o produto, x vezes o y, isso vai me dar 7 vezes o 3, que é igual a 21. Tá? Novamente, aí uma solução para chegar até essas deduções usando o conceito de, agora, paralelogramo juntamente com o trapézio. Beleza? Dá uma analisada, vê se está de forma tranquila e vamos partir para a próxima. Já vou deixar aí a próxima para vocês poderem visualizar. Uma questão legal, se eu não estou enganado, uma questão que caiu no Colégio Naval. Vamos lá. Vamos dar uma analisada nessa daí. A questão está falando o seguinte. Um retângulo é obtido unindo-se os pontos médios de um trapézio retângulo ABCD, de bases AB igual a 32, CD igual a 8. Então, a altura BC é igual a... Então, perceba aqui que já definiu para a gente quais seriam as nossas bases, né? AB, CD. Falando que AB vai ser a nossa base maior desse nosso trapézio e CD vai ser a nossa base menor. E aí ele define para a gente o BC. Então, tem que ter esse BC como sendo a altura. Tem que criar uma relação entre o B e o C. Então, vamos montar essa estrutura geométrica. Fazer assim. Vou colocar o meu trapézio.
melhorar isso aqui. Pronto, tá lá o nosso trapézio, tá? E aí o que ele define pra gente é o seguinte: um retângulo é obtido unindo os pontos médios de um trapézio. Vamos marcar primeiro, então, os nossos vértices. Como ele definiu que ele quer saber a altura BC, só poderia ser essa daqui, então eu vou fazer, começando o vértice A daqui. A, B, C, D. Lembrando que um trapézio retângulo define dois ângulos sendo de 90 graus. Isso daqui vai ser primordial para a gente conseguir desenvolver a questão. Beleza? Se vocês esquecerem isso, fica um pouco complicado. Aí ele diz pra gente que quando a gente une os pontos médios dos lados desse nosso trapézio, então eu vou definir esse ponto médio aqui, o meu ponto médio aqui, o ponto médio aqui e aqui. Tentando fazer o mais bonitinho que eu conseguir. Vou marcar os meus vértices. Vou chamar isso daqui de M, N, P, Q. E vou ligar. Como ele mesmo mencionou, ele está afirmando para a gente que a estrutura que é criada é um retângulo. Está lá o retângulo criado. Se é um retângulo, então os ângulos internos também tem que ser 90 graus. Está lá a estrutura. Beleza. Vamos começar então a entender. Ele falou pra gente que o AB, que é esse carinha aqui, vale em 32. Bom, se vale em 32 e o Q é ponto médio, eu já posso admitir que cada pedacinho vai valer 16. Então aqui vai valer 16 e aqui vai valer 16. A mesma coisa acontece lá em CD. Ele afirma pra gente que o CD vale 8, mas como N é ponto médio, então aqui vai valer 4, aqui vai valer 4. M é ponto médio, o que ele quer da gente é o BC, então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, de H e de H, para representar aí a ideia da altura. Olha que maravilhoso! Quando eu ligar, unificar esse ponto M com Q, eu tenho dois triângulos retângulos sendo desenvolvidos. E daqui, da mesma forma, tenho relação entre esses caras. Observa que eu posso ainda, como é um retângulo, afirmar que isso daqui vai valer x, aqui vai valer x, aqui vai valer, então, y, e aqui vai valer y. Os lados opostos têm que ser iguais. Perfeito. Bom, só que como M e P são pontos médios respectivamente desse lado BC e do lado AD, MP é a base média desse nosso trapézio, gente. Então a gente pode conseguir desenvolver exatamente quem vai ser o MP baseado nas nossas bases. Então vamos nisso, né? Eu sei que o MP, então, MP é base média. Se ele é base média, ele é a média aritmética entre as bases desse nosso trapézio. Ou seja, ele vai ser o AB mais o CD dividido por 2. Perfeito. Bom, então o MP vai ser AB, que vai dar 32, como ele mencionou pra gente, mais o CD, vai valer 8, dividido por 2. Bom, 32 com 8, 40, dividido por 2, 20. Então eu já sei que esse meu MP, eu vou colocar ali, vai valer 20. Vou colocar aqui o 2 aqui embaixo. Pronto. Já sei quanto que vale o MP. Basicamente, eu já sei tudo que precisa. Por quê? Olha que interessante. Observa primeiro, sei lá, esse triângulo e esse triângulo, obviamente, são congruentes. Então, eu já sei que aqui esse 20, x e y, 20, x e y. Agora, a parte importante, observa esses dois triângulos aqui. Ó. Eu tenho o H sendo relacionado com o x, eu tenho o y sendo relacionado com o h.
E todos aqui criam relações com esses dois triângulos internos. É exatamente isso que a gente vai fazer. Porque eu posso afirmar o seguinte, analisa meu triângulo aqui, o triângulo BQM. Triângulo BQM. Vale Pitágoras nele, já que é um triângulo retângulo. Então eu posso admitir que o y ao quadrado vai ser igual ao h ao quadrado mais o 16 ao quadrado. Deixa parado. Perfeito? Analisa o meu triângulo de cima, o triângulo CNM. No triângulo CMN vai acontecer algo bem parecido. Hipotenusa x, então vou ter que o x ao quadrado vai ser igual ao h ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Tá lá, definido. Agora observa o meu triângulo, sei lá, MNP. O triângulo MNP. Eu vou poder afirmar que o 20 ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Que interessante. Olha, mas aqui em cima eu já sei qual é o valor de y, que está em função de h, e sei aqui o valor de x, que também está em função de h. Pronto, eu vou ter uma equação focada integralmente no valor de h, que é a metade de BC, que tanta gente está pedindo. Então vamos nisso, substituindo aqui cada uma dessas equações. Aqui eu vou ter que 20 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é h ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é h ao quadrado mais 16 ao quadrado. Tá? Ficou assim. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses dois aqui e vou colocar esses dois quadrados perfeitos para o outro lado, para facilitar a minha conta. São números necessariamente altos, prefiro fazer algumas faturações para simplificar a nossa vida. Então vai ficar assim, 2h ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado menos o 4 ao quadrado menos o 16 ao quadrado. Observa que eu tenho uma diferença de quadrados aqui. E, coincidentemente, quando eu aplicar essa diferença de quadrados, lembrando que a gente está trabalhando diferença de quadrados, a ao quadrado menos o b ao quadrado, isso vai me dar a mais b vezes o a menos b, né? A gente sabe que a gente não pode esquecer isso nunca. Então, trabalhando esses dois termos aqui, eu vou ter que 2h ao quadrado vai ficar a soma entre eles, que vai me dar 24, vezes a diferença entre eles, o produto da soma pela diferença. 20 menos o 4 vai me dar 16, menos o 16 ao quadrado. E aí o que eu vou fazer? 16 aqui, 16 aqui. Vou colocar o 16 em evidência. Vai ficar então 16, que multiplica o 24 menos o 16. Olha como é que ficou muito mais fácil a gente calcular em vez de ter que ficar trabalhando com os números que são altos. Aqui nem são tão problemáticos, né? Mas podem ter números que são muito estranhos para você calcular. Talvez essa tática seja mais interessante. Bom, então o 2h ao quadrado vai ser igual a 16, e aí é que eu tenho que fazer 24 menos o 16. Então 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Então dá 8. Então você quer ficar vezes o 8. Observe então que quando eu simplifico em ambos os lados por 2, eu vou ter que h ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado. Oh, que perfeito! Então, o h está valendo 8. Achei o h, pronto, achei a minha resposta, né? Já que pra gente, ele pede o valor de BC e o BC equivale a 2h. Ou seja, eu tenho que só me dar 2 vezes o 8, que é igual a 16. Perfeito? Bom, uma questão que foi do Colégio Naval. Aquela época que o Colégio Naval era legal, né? Bem antiga, há um tempinho atrás, 1900 e alguma coisa. Mas essas questões eram bem legais. Ela não é uma questão tão problemática, não tão complexa, mas que trabalha vários setores, né? Todas as relações de quadriláteros e ainda brincou um pouquinho com o Teorema de Pitágoras. Beleza? Dá uma analisada, vê aí o que ficou interessante. Provavelmente tem outras formas de desenvolver. Provavelmente não, tem outras formas de desenvolver. Mas essa é aquela que a gente trabalha as propriedades que nós vimos em sala de aula aqui. Beleza? Analisa. Vamos para a próxima. Vou colocar aqui para vocês irem identificando a próxima questão, lendo um pouquinho.
Vamos aí para a nossa quinta questão. Essa quinta questão está falando o seguinte. Na figura abaixo, BFDE é um losango. Então, ele está se referindo a essa figura aqui, BFDE, tá? Onde o AB, que é esse pedaço todo aqui, o lado do nosso triângulo, vale 8, e o BC, que é essa basezinha aqui, vale 12. Determine o perímetro do losango. Vamos desenhar primeiro, antes que a gente comece a mencionar as propriedades do losango, mas eu sei que vocês vão estar aí em casa, enquanto estão analisando, né? Lembrando que as propriedades do losango são bem básicas e bem tranquilas. Vamos marcar aqui os nossos vértices. O A, B, C, D, E e F. Tá lá. Primeira definição que ele vai colocar pra gente. Ele disse que o BFDE é um losango. Se é um losango, todos os lados são iguais. Primeira coisa que a gente vai marcar. Então eu já vou marcar aqui, porque eu gosto de fazer isso, como eu já mencionei, para facilitar. É tudo igual. Tá tudo igual, tá ali. Bom, só que, como tá tudo igual, eu vou chamar cada pedacinho, cada lado de x. Facilitar a nossa vida. X, x e x. Ele disse pra gente, tá? Ele disse pra gente que o lado AB vale 8. Se o AB vale 8 e aqui vale x, então aqui em cima vai valer 8 menos o x. Tá? E tudo aqui, que é o lado BC, ele disse pra gente que está valendo 12. Tá meio na cara, né, gente? O que basicamente a gente precisa fazer. Dá para perceber nitidamente que como esse daqui é um losango, nesse caso daqui, eles são paralelos, eles vão ser paralelos. Então, esses meus triângulozinhos aqui e o outro, eles vão ser semelhantes, entendeu? Então, não tem muito para onde correr. Eu vou poder afirmar que se eles são semelhantes, as relações de proporcionalidade entre os lados vão acontecer aqui. Beleza? Bom, então, ótimo. Observa só que entre o meu triângulo ABC e o triângulo AED, isso vai ocorrer dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando. Bom, então, vou poder afirmar que, observa só, se eu falo que esse lado todo aqui, que é o lado AB, vai estar para esse pedacinho aqui, que é o lado AE, assim como eu vou poder afirmar que esse meu ladinho aqui, BC, a base BC, vai estar para esse daqui, que é o ED. Aí acabou. Acabou por quê? Bom, nesse caso, eu vou poder afirmar o AB. AB, 8. AE, 8 menos x. BC, 12. E o ED, x. Observa aqui, multiplicando cruzado, eu vou ter o valor de 8x, sendo igual a 12 vezes o 8 menos o 12x. Tá? Jogando isso para o outro lado, vou obter 8x com mais 12x, vai me dar 20x. Isso vai ser igual a 12 vezes o 8. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo isso daqui por 4, porque 20 é 4 vezes o 5, então eu vou ter, dividindo tudo por 4, 5x, sendo igual a 8 dividido por 4, vai me dar 2. Então vai ficar 12 vezes o 2, 24. Com isso eu vou poder afirmar que o x vai ser igual a 24 sobre o 5, tá? 24 sobre 5. Achei o valor do x, perfeito. O que ele pede pra gente é o perímetro desse losango, mas como todos os lados vão ser iguais,
não tem muito para o que fazer, né? O perímetro 2PBFDE vai ser igual a 4 vezes esse x aí, ou seja, 4 vezes o 24 sobre o 5, tá? Aí, definam a conta, que Cesário vai deixar para vocês poderem fechar, para que eu não erre conta nenhuma aqui, tá bom? Beleza? Mas não tem muito problema, né? Novamente, a gente percebeu que algumas características foram lançadas. Novamente, o fato de ser um losango e o losango ter exatamente essas propriedades dos lados iguais. Então, tá tudo bem encaminhado pra gente, né? Os lados vão ser paralelos. Então, assim, tá dentro da perspectiva. Uma questão que agora abordou um pouco de um conceito que as escolas militares gostam muito, que é de semelhança de triângulo. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Novamente, dá uma analisada, verifica, para ver se está tudo direitinho, e a gente segue com o próximo problema. Questão 6. Essa questão, eu tenho plena certeza que, se eu não estou enganado, ela é uma questãozinha da EA, que trabalha essa relação de trapézio, mas é uma questão que é válida, porque a gente pode abordar outros setores que acabam sendo interessantes para a gente, né? Inclusive, como a gente está trabalhando aqui, quadriláteros. Ele fala assim: o trapézio ABCD é isósceles e as medidas dos ângulos DBA e DCB são de 30 graus e 45 graus, respectivamente. Se BC é igual a 12 centímetros, então a medida de BD em centímetros então ele quer aquela diagonal BD que ele calcule pra gente. Ele já falou que o trapézio ABCD é isósceles, né? Então algumas coisas acabam sendo tranquilas pra gente abordar. Vamos então desenhar esse rapaz aí. Tá lá. Vamos definir, então, aquilo que ele está falando. Como ele já mencionou, isso é um trapézio isósceles. Então, eu sei que, se é isósceles, o AD é igual ao BC. Então, eu vou marcar o AD igual ao BC. Novamente, vou marcar aqui de vermelho para saber a identificação entre esses lados. Bom, com isso, ele está falando para a gente que o ângulo DBA, então tem lá, DBA vale 30 graus. Vou marcar, então, DBA valendo 30. E o ângulo DCB valendo 45. DCB valendo 45 graus. Perfeito. Lembra que eu falei com vocês quando a gente está trabalhando com trapézios, principalmente isósceles? O interessante é você pegar os vértices da base menor e projetar de forma perpendicular na base maior. Sempre aparece alguma operação. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Observa que, ao desenvolver essa ideia, vou traçar esse termo. Bom, como eu projetei esse vértice B na minha base CD de forma perpendicular, tá? Uma projeção ortogonal que eu fiz ali, então eu vou poder afirmar que aqui é 90.
aqui vale 45. Bom, então esse ângulo aqui de cima também tem que valer 45. Esse triângulo formado é um triângulo retângulo isósceles, que tem que valer 45. O que significa que esse pedacinho daqui, ó, tem que valer igual a esse daqui. Mas ele já deu algumas informações pra gente, né? Ele falou que o BC está valendo 12. Então vamos marcar aqui. BC valendo 12. Bom, aqui vale 12 e esse cara tem que ser igual a esse. Então eu vou falar que isso aqui vai valer x, isso aqui também vai valer x. Óbvio, né? Tranquilizem na desproporcionalidade que é gerada nos lados, mas a ideia analítica do problema está sendo concretizada. Então eu tenho um x e x num triângulo que é um triângulo retângulo. Bom, daria para fazer várias situações aqui, né? Aqui eu vou utilizar para facilitar para vocês, para aqueles que estejam mais em dúvida, o teorema de Pitágoras. Afirmar então que o 12 ao quadrado vai ser igual para a gente ao valor de x ao quadrado mais o x ao quadrado. Isso me dá que o 2x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que me dá 144. Então eu vou poder afirmar que o x ao quadrado vai ser 144 sobre 2. Se eu não estou enganado, isso vai me dar 72. É isso mesmo, 72. Tá? 72. Bom, com isso, eu consigo também desenvolver o valor do x sendo raiz quadrada de 72. 72 é 36 vezes o 2, ou seja, então isso vai me dar 2 raiz de 6. Então o x é igual a 2 raiz de 6. Beleza? Já confirmando ali o valor... Perdão, 2 raiz de 6 não. 6 raiz de 2, né? Porque isso aqui vai ficar sendo raiz de 72, vai dar a mesma coisa que 2 vezes o 36. 36 é 6 ao quadrado. Então o 6 sai e o 2 fica. Ou seja, o x vai ser igual a 6 raiz de 2. Agora sim, bonitinho. Perfeito. Tá lá, definido pra gente o valor do x, que é isso daqui, ó. Mas observa só, esse aqui é um trapézio. Se é um trapézio, as bases são paralelas. O que significa pra gente que esse BD é uma transversal que vai estar interceptando essas linhas paralelas. Então, se aqui em cima vale 30, aqui embaixo também tem que valer 30 graus. Aí, basicamente, acabou, né? A gente pode usar aqui uma trigonometria simples para a gente desenvolver, que é um fator com tranquilidade. Observa só o que está acontecendo. Eu tenho o x, que vale 6 raiz de 2, e ele quer da gente o BD. Se eu utilizar o seno de 30, eu vou ter esse cara, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, vamos fazer isso. Vamos definir. Vou colocar aqui que o seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a minha hipotenusa, que é o BD, que é exatamente o que ele está pedindo para a gente. Bom, mas o seno de 30, vamos relembrar lá naquela nossa regrinha da tabela dos ângulos notáveis, né? Eu tenho 30, 45 e 60. O seno vai ser 1, 2, 3. Então eu sei que o seno de 30 vai me ser 1 sobre 2 igual a x sobre o BD. Bom, mas o x a gente já sabe, que é 6 raiz de 2. Então eu vou ter 1 sobre 2 igual a 6 raiz de 2 sobre o BD. Com isso, eu vou poder afirmar que o valor de BD vai ser igual a 12 raiz de 2, tá? E aí, novamente, a gente consegue concretizar um problema sem muita dor de cabeça. Tranquilo? Beleza? Bom, acho que basicamente é isso, tá? Algumas questões para a gente conseguir dar continuidade àquele nosso modelo. Questões que necessariamente não são complicadas, essa é a verdade, mas eu vou tentar elaborar uma listinha para vocês poderem estar desenvolvendo, estarem praticando constantemente questões que vão dentro desse nível e um pouquinho acima disso, para constantemente a gente estar dentro dessa aplicação de quadriláteros, que é um tema extremamente importante. Beleza, galera? Bom, por hoje vamos ficar nisso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido boa parte daquilo que a gente viu e espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Valeu, até!